céu, muito obrigado pela oportunidade que o Pai nos dá de mais uma vez estarmos aqui para começarmos a Semana do Lar e Família. É um programa que foi profetizado já faz tempo e, apesar dos inúmeros pecados que nós temos cometido contra Ti, o Senhor ainda permitiu que na madrugada de hoje o nosso nome tivesse escrito e tivéssemos que levantar para vivermos, aproveitarmos, respirar o ar da Sua graça e nos fizermos presentes nesse lugar de oração. Nós somos pecadores e que, se tivéssemos que viver no passado como os israelitas, se calhar, ao subirmos para este lugar, teríamos que morrer. Mas, por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário, o Senhor nos dá a oportunidade de subirmos para o Teu altar e podemos orar e entregar os nossos pecados nas Tuas mãos. Senhor, por favor, esteja com cada casal aqui representado, cada família. Nós somos pecadores e nós desejamos que o Pai restaure as nossas vidas. Nós aprendemos todos os dias, aprendemos ainda ontem que não existe nenhum casal saudável, mas nós procuramos todos os dias estarmos aos Teus braços para, quando tivermos que ir para o céu, nós não podemos justificar a nossa perdição por causa do nosso parceiro. Mas, por favor, acompanha todas as famílias, todos os pais, todas as mães, para que possamos subir unidos e dissemos que valeu a pena enquanto vivemos na terra e aprendemos aquilo que o Senhor passou para nós. Consagramos esta semana nas Tuas mãos, que toda a atividade programada possa correr segundo a Tua vontade e que os casais, ao terminar esta semana, por favor, ó Pai, saiamos daqui transformados, que os filhos também possam aprender a se preparar para o casamento, se for de acordo com a Tua vontade. Não permita que Satanás atrapalhe este programa. Não permita que Satanás nos faça nos desviar os nossos pés durante esta semana. E, por favor, ó Pai, toca nos nossos corações, abre as nossas mentes, para que não seja mais um programa que possa passar em vão nas nossas vidas, mas que possa marcar e possamos colocar em prática aquilo que tivemos que aprender. A todas as famílias visitantes aqui, se calhar aquelas não adventistas, também queremos consagrar nas Tuas mãos, ó Pai, para que possam levar algo de positivo conosco e que possam estar aqui sentados a ouvir a Tua palavra, conscientes de que não tem nada a ver com a doutrina adventista, mas que tem a ver com aquilo que é o mais importante que o Senhor criou, que é a família. E que, se uma família estiver destruída, uma família estiver desunida, a igreja toda estará estragada, porque Satanás trabalha todos os dias para que as famílias sejam destruídas. Mas o Senhor também trabalha todos os dias incansavelmente para que as famílias possam continuar firmes no fundamento da Tua palavra. Esteja com o pastor e a sua família. Quando tiverem que voltar para o lugar onde saíram, o Senhor continua estando com eles, abençoando eles na transmissão da Sua palavra. A direção do Lar e Família também, um Pai, esteja com eles, para que não possam se cansar. E quanto mais tiverem oportunidades para realizar programas como este, o Senhor lhes dê a força, porque também existem adversários que, se calhar, tentam dificultar a realização de alguns programas, mas sabemos que a vontade do Senhor falará mais alto. Nós oramos nesta noite, esperamos receber aquilo tudo que nós pedimos nas mãos de Jesus. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Muito obrigado ao casal pela intercessão aqui, pela oração feita. Agora vamos ouvir a melodia pelo coral jovem que vai aqui cantar e encantar neste Lar e Família. E enquanto o coral mesmo se prepara, gostaríamos de pedir a toda a congregação, se dentre nós há um irmão que veio hoje buscar Deus nesta igreja, neste templo, que foi convidado por um outro irmão, por favor, se estiver ali, gostaríamos que se colocasse em pé, porque nós gostaríamos de conhecer você. Por favor, irmão, há uma família que trouxe outra família, por favor, se estiver ali sentado, este é o momento que nós queremos conhecer você.
ou vocês, por favor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bem-vindos, irmãos. Amém, igreja. Amém. Eu vou pedir mesmo aos diáconos que temos lugar aqui em frente para nossas visitas. Está aqui a nossa mamã, que está ali atrás, por favor, porque o pastor quer falar diretamente aqui mais próximo. E o coral vai cantar uma música especial também para nossas visitas. E eu gostaria de pedir, por favor, o nosso diretor do Lar de Família, o nosso vice-diretor, por favor, para fazer então a recepção dos nossos irmãos visitantes. Por favor, podem vir mesmo para uma oferta especial. Enquanto se prepara o coral, por favor, diretor e o nosso vice, para então fazer a oferta deste presente. Irmãos, bem-vindos. É um prazer ter-vos aqui na casa do Senhor. Estamos mesmo falando de família e somos todos parte de uma família. Por isso é que os nossos diretores do departamento vão fazer chegar então essa oferta e essa saudação de recepção dos nossos irmãos. Por favor, pode já ofertar aqui mesmo, certo? E, por favor, irmãos, depois então de receber este presente especial e essa saudação de recepção, por favor, pode tomar o seu lugar e vamos então ouvir esta melodia especial que vai ser cantada pelo coral jovem da Igreja Central do Ambo. Mais uma vez, bem-vindos e esperamos que a palavra do Senhor chegue até a vocês de uma maneira abençoada. Então, atenção a esta música especial.
Boa noite, irmãos. Nós estamos num tema onde se nos pede a reconstrução dos altares, os altares das famílias e os nossos próprios altares da vida. E normalmente quando se fala de construção, de reconstrução, há ferramentas próprias que os engenheiros, os pedreiros usam, materiais indicados para construção civil. Existem as talochas, as colheres, mas existe um aparelho muito essencial que não pode faltar: o nível. O nível, todos os indivíduos que trabalham na construção civil conhecem o valor do nível. Se nós quisermos ter as coisas direitas, tem que se usar o nível, porque aquela bolha indica se as coisas estão direitas ou não. Na reconstrução, na construção espiritual, também precisamos ter um nível. Este nível tem nome. Este nível é Jesus. Ele quem o diz em São João. São João, capítulo 14. São João 14, verso 6. Jesus diz o seguinte. Jesus diz assim, São João 14, verso 6. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos um nível. Queres ir para o céu? Não tens como não procurar Jesus, porque Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E Ele acrescenta, ninguém vem ao Pai, senão por quê? Por mim. Significa que Jesus, visto que é o único que veio do céu para cá, é o único que conhece também o caminho de regresso. E Jesus também não está a falar aqui nenhuma mentira, porque normalmente quando nós temos uma casa e alguém bate à porta, eu como pai ou mãe dentro de casa, a primeira pergunta que eu faço é qual é? Quem é? E quando eu digo quem é, se a voz que vier de lá fora for uma voz familiar, a porta abre logo sem problema. Mas se for uma voz estranha, ainda há um interrogatório. O que você quer? Por que você veio? A entrada do céu vai ser a mesma coisa, não tenham dúvidas. Se Jesus não te apresentou ao Pai dele, não entras. Aliás, o anjo que vais encontrar no portão do céu vai te perguntar tu és filho de quem? Porque, de princípio, eu aqui estarei a fugir um pouco da lição, só para dar um exemplo.
Quando Jesus, em São João 2, São João 3, fala com Nicodemos, ele diz a Nicodemos que é necessário que você nasça quê? Nasça de novo, porque se não nasceres de novo, não entrarás no reino de quê? Dos céus. O termo nascer de novo que Jesus aplicou significa o seguinte: você tem que ser parecido com alguns habitantes do céu. Ser parecido com algum dos habitantes de quê? Do céu. Só assim é que podes entrar aonde? No céu. Agora, os habitantes do céu quem são? Não. Os anjos só alugaram. O céu tem dono. Aliás, tem donos. Deus Pai, Deus Filho, exatamente. Nós temos que ser parecidos com um deles. O anjo, quando te olhar, vai dar conta que você não é daqui. E já que não és daqui, parece que o teu pai também é quê? É outro. E não mora onde? Aqui, porque nesse mundo só temos dois pais. Um é Deus, outro é quem? É o diabo. Acho que este micro não está bom. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está a dizer que Ele é o quê? É o nível. Você só consegue ver a tua vida espiritual olhando para quem? Para Jesus. Eu sei que aqui há alguns irmãos que gostam muito de ver televisão e eu sei que também muitos têm assistido uma série que está a passar na Zimbo, TV Zimbo. Dá mais ou menos já essas horas. Uma série que, de quem? Falem, o que você não a vê na Zimbo. Há uma série aí. Digam lá, quem é que aparece lá? Uma série televisiva. Tem vergonha de falar. Onde aparece uma personagem feminina e um masculino. Mas são personagens bíblicos. Quem? Acabe e quem? Nunca viram? Acho que alguns estão a mentir na igreja. E isso é grave. Estar a mentir aonde? Admitam só, porque têm visto. Jezabel e quem? E Acabe. Por aquilo que esta série televisiva fala de Jezabel, fala de Acabe e fala de um profeta, quem? Elias. Por aquilo que eu também, por acaso, tenho 60 e tal anos de idade, ainda não vi ninguém hoje com o nome de Acabe. Ou vocês conhecem um que levou o nome de quê? De Acabe. Jonas, Sofonias, isso já tem muitos aí. Acabe ou Judas. Então, mas não é nome de pessoa. E também uma mulher com o nome Jezabel. Já ouviram? Jezabel? Aqui, no Ambo. Ah, é? Ah, tá bom. Eu nunca. Eu convido os irmãos que leiam 1 de Reis,
capítulo 18. A partir do verso 1 de Reis 16, 1 de Reis, a partir do verso 17, diz assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e os reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham lenha sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor Jeová. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Eu vou saltar. Verso 26. Tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde de manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia nem vós quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa por fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retaliavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. O sacrifício da tarde era às 18 horas. Desde de manhã até que? Às 18 horas, a hora do holocausto. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo, a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E ele restaurou o quê? O altar de quem? Que estava quê? Quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome.
E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, Jeová. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água escorria ao redor do altar, até ao rego, e ele se encheu. Sucedeu que no momento de ser oferecido, no momento exato de ser oferecido o holocausto da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Jeová, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Isso não era fogo, era mais que quê? Mais que fogo. Queimou as pedras, queimou o sacrifício, lambeu o quê? A água, até o pó, o fogo queimou. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram o quê? Só o Senhor é quê? É Deus. Israel tinha um altar. O casamento de alguém causou dificuldades. Alguém temente a Deus foi casar com uma pagã. Por isso que há uma orientação divina de Deus que diz que não caseis com julgos desiguais. É verdade que hoje nós gostamos de criar várias interpretações sobre o julgo desigual. Mas uns dizem que é culturas, outros dizem que é por aí fora. Mas o que é a linha bíblica, julgo desigual, principalmente, é coisa espiritual. Não case com pessoa que não comunga contigo os mesmos princípios religiosos. Acabe conhecia Deus, porque era rei em Israel. Mas Acabe, não sei porquê, foi casar-se com uma fenícia, uma estrangeira. Essa estrangeira era tão astuta, porque, sabem, meus irmãos, é interessante. Sempre que houve muitos casamentos, leiam só a Bíblia atentamente. Sempre que houve muitos casamentos, também houve muito pecado. Casar é mau. Espera aí. Uns dizem que não, outros dizem que sim. Casar é mau. Então, por que sempre que houve muitos casamentos, o pecado também fez quê? Multiplicou. No tempo de Noé já aconteceu. E multiplicando os homens sobre quê? A terra, deram-se em quê? Em casamentos, e Deus se arrependeu de haver criado o quê? O homem. E veio o quê?
o dilúvio. Vamos em Sodoma. A história aqui é a mesma. Lemos de Salomão. Diz que Salomão, enquanto não teve muitas mulheres, era o seu coração reto diante de quem? De Deus. Quando se casou, acabou. Sabem? Se calhar o que vou dizer aqui, muitos de nós não saibamos. Deus, quando cria um homem e quando cria a mulher, os criou totalmente diferentes. Com o homem está a razão. Na mulher, colocou a emoção. As mulheres agem sempre na emoção. Por isso que Eva achou normal conversar com quê? Com uma cobra. Estava emocionada. Adão, se estivesse presente porque é racional, teria dito assim: mulher, ainda para, porque esse bicho nunca falou. Por isso que vocês veem as nossas mamãs, as nossas esposas, no óbito. Eu falei alguma coisa errada? Não. Mas Deus programou assim, porque num casamento a razão e a emoção têm que quê? Tem que conviver, porque no casamento, no sistema da família, a razão tem o seu lugar, a emoção também tem quê? Tem o seu lugar. E a mãe, porque é mãe, tem que ter a emoção para dar mimo e carinho aos filhos. E o homem, porque os seus filhos tivessem só os pais. Iam ver fumo. Porque o pai, quando você pede uma coisa, o pai pergunta por quê, para quê e essas coisas todas. Enquanto que a mãe, filho, toma. Filho, toma. É necessário. Só que isso tudo tem que ser usado com quê? Com a razão. O problema de Acabe é que ela deixou-se envolver nas emoções de quem? De Jezabel. Homens. É bíblico. É Deus quem diz. O homem é o cabeça do lar. Como Cristo é o cabeça da igreja. Homens. Estão a me dar raiva vocês. Homens. A igreja que é a igreja não consegue envolver a Cristo nas suas emoções. Cristo é razoável. E ele exige que os homens também sejam o quê? Razoáveis. Tem de ser razoáveis. E diz que a mulher, vós mulheres, quê? Mulheres, sede quê? Submissas aos vossos quê? Maridos. Por quê? Porque o homem é cabeça. Toda uma doutrina que diz o contrário não é bíblica e é satânica. O plano da mulher, seja lá quem for, tem que ser submetida a quem? Ao homem.
Cada um, eu ontem disse aqui que o problema que está nas nossas casas, não é que há gente que não sabe a sua real função na casa. E quando alguém sai do seu lugar, visto que ninguém quer que a sua área de jurisdição seja violada. Quando alguém sai do seu lugar e entra, cria confusão. Mas também há homens, por não se assumirem como cabeças, como homens, obrigam que as que não deviam pensar não falei nada. Acabe deixou-se envolver nas emoções da esposa. Ele seguiu tudo que a esposa quis. A esposa entrou, a esposa trouxe deuses da sua terra, trouxe sacerdotes da sua terra. Quando chegou em Israel, a primeira coisa que ela fez é destruir o altar do Deus Altíssimo. A destruição do altar do Deus Altíssimo em Israel causou 3 anos de fome. Se calhar as nossas casas muitas estão em problemas porque destruímos o altar do Senhor. Causou 3 anos de quê? De fome. Porque Deus não aceita, não gosta muito, aliás, não gosta mesmo nada dos que mexem nos seus bens. E todo um indivíduo que tem costume de mexer nos bens de quem? De Deus, fique a saber que cedo ou tarde ele vai responder. E quando Deus responder, não venha dizer que tens azar. 3 anos de seca severa. E Deus utiliza um homem. Ele chama um homem, profeta Elias, grande profeta do Antigo Testamento. E neste momento que estamos a falar, Elias já está no céu. Já está no bem bom. Chama Elias. Elias encontra Acabe. E Elias diz assim. Acabe, quando vê Elias, diz assim: tu és o perturbador. Elias diz que não. Quem está a perturbar Israel é quem? É a tua mulher e você. Você sem juízo, e casaste com a mulher que eu também sei que sem juízo. Vocês os dois não têm juízo e causaram o quê? Problemas. Causam problemas quando o dirigente, quando o líder não tem juízo, a casa toda paga. Elias disse assim a Acabe: ajunta-me todo o povo lá no Monte Carmelo. Vamos tirar a prova do quê? Dos 9. Vamos ver quem é Deus. E foram, conforme li. Não é preciso que eu repita. E havia muita gente, porque a gente toda estava expectante daquilo que iria acontecer. Estavam lá todos, generais, militares, o rei, tudo estava lá. Só a tal Jezabel é que não estava. Está a ver que sempre o causador dos problemas quem causa os problemas não morre. Morrem quem? Morrem os outros. É interessante que quando chegaram lá no monte, não sei se os irmãos notaram o relato bíblico, porque o relato bíblico aqui está claro. Diz que Elias primeiro disse assim:
Dirigiu-se para toda a quê? Congregação, diz que até quando? Entre dois quê? Isso. Se o Senhor é Deus, e se for Baal, diz que o povo não fez quê? Não falou nada. O povo não sabe nada. Esse povo não sabe o quê? Não sabe mesmo nada. Se vem aqui alguém dizer que isso é azul, diz que sim, isso é azul. Se daqui a 3 horas vem outro dizer que não, agora isso já não é azul, é cor-de-rosa, também dizem que também que. E pensando melhor, também é mesmo cor-de-rosa. Não sabem nada. É povo estúpido, não sabe nada. Elias, porque aquele povo está dependente do dirigente. O que o dirigente fala, já não mede, não estuda a lição, não lê a Bíblia, vem aqui um qualquer aqui à frente, fala o que quer, fala como quer, todos concordam, sim. Sim o quê? Não sabe explicar. Aí tem a gente que chega lá em casa e diz, o sermão hoje foi um grande quê? Sermão. Falou o quê? Não sabe. Mas foi um grande quê? São emocionados esses. Não sabem nada. Isso não é de agora, é que? É de há muito tempo. O povo não sabe nada. Não sabe a verdade, não conhece a verdade, não sabe nada. Depende do quê? Do líder. Jezabel era representante e Acabe era o representante do mal. Elias era o representante de quê? Do bem. Elias disse claramente, dos profetas de Deus, o único que sobrou sou eu. Eu estou sozinho neste momento. Vocês, povo, não cocheiem mais. Mas parece que até hoje, o nosso maior problema mesmo aqui é cochear. É membro da igreja. Diz que acredita em quê? Em Deus. Né? Acredita em quê? Em Deus. Mas aqui tem quê? Isso é quê? É cochear entre dois pensamentos. Eu era pequenino, num congresso lá no Pongo. Não, num sábado, lá no Pongo. Um desses que vocês também, às vezes, só escolhem, põem lá a pregar lá à frente. E veio cá em frente a pregar. Lá, numas igrejas lá, não vou dizer onde é, senão alguém vai começar a desconfiar. O Senhor levantou-se, eu retive bem essa pregação, porque no tal dia me cuidou bem. Mas depois refleti bem, vi que aquele velho não pregou o quê? Não pregou nada. Ele disse assim, mas pregou em Ubuntu. Disse assim, eu vou fazer uma tradução, disse assim, se estiveres a passar, choveu, o rio está aqui, está cheio. E estiveres a atravessar o rio, naquelas pontes lá das nossas terras que só põem dois quê? Uns 2 paus aí, não tem apoios, não tem corrimão, não tem nada. Diz que se estiveres a passar sobre um rio cheio, e esse rio também tem jacarés, nunca passas em cima daquela ponte a dizer assim, Deus é bom, Satanás é mau. Deus é bom, Satanás é mau. Senão Satanás vai ficar nervoso. E quando ficar nervoso, vai te empurrar. E quando te empurrar, Deus pode atrasar até quê? Até segurar. E cais aonde? No rio que está quê? Está cheio e tem quê? Tem jacarés. Então, quando vocês estão nessa situação, digam assim, Deus é bom, Satanás também não é muito mau. Assim, Satanás também fica aqui. Fica consolado que não, eu também não sou quê? Não sou muito mau e isso para ele já chega. Não vai ter quê?
Não vai ter mexer. Mas hoje em dia, analisando o texto e o contexto e a vida da igreja, estamos assim. Quase todos estamos assim. Gosto da igreja, gosto do MM, mas também lá no emprego me disseram que se vier sábado, gosto de marchar na JA, mas tenho exame no sábado. Ou estou a mentir? A igreja é boa. É só boa até ao ponto onde não choca com os nossos interesses. Quando os nossos interesses aparecem, a igreja ainda aí fica aqui, de lado. Isto é cochear entre dois quê? Dois pensamentos. E cocheando em dois pensamentos, o único prejudicado é você. Porque no céu não quê? Não vais. Elias disse assim: tragam 2 bois. Eu dou prioridade. Vocês montem o vosso altar, matem o vosso boi, arrumem a lenha, cortem o boi em pedaços, arrumem em cima do altar, mas ninguém vai pôr fogo no quê? No altar. Eu também vou fazer outro. O Deus que responder com quê? Com fogo, esse será tido como Deus que? Verdadeiro. Diz que o povo todo, o mesmo povo que há pouco não soube responder, agora já que? Já sabe responder. Diz que, sim, essa palavra aqui é boa. Não sabe nada. Bom, por aquilo que se vê, essa história aconteceu desde de manhã até ao pôr do sol. Os profetas de Baal clamaram, e Elias ficou mesmo atento a controlar se alguém não vai atirar fogo. Quando o sol já se punha, eram 18 horas, era a hora que no templo de Salomão devia ser queimado o sacrifício da noite, o holocausto, que é símbolo da morte de quem? De Jesus. Neste horário, porque com Deus não há coincidências. Deus quer tudo que seja feito conforme quê? A regra. Neste horário, Elias disse assim: pronto, agora parem. Agora é minha vez. E Elias falou aquilo que nós acabamos de ler. Esse povo, ó Deus, tem que saber que você me enviou. Este povo também tem que saber que você é o único que? Deus. Elias está a dizer isso para nós, aqui nesta noite, a todos nós aqui sentados. Este povo aqui sentado tem que saber que Jeová é que? É Deus. Então, visto que eles têm que saber, e o povo é aquele que precisa de provas, então, ó Deus, faça o quê? Responda. O relato bíblico nos diz que caiu fogo. Fogo de quê? Fogo de quem? Fogo de quem? Do céu. É o que está escrito. Fogo de quem? Do Senhor. Não é do céu. Porque do céu podia ser o próprio Satanás também que. Então, a ver que é interessante que neste momento, a irmã White, quando escreve esse episódio, ela é clara a dizer que neste momento Deus bloqueou Satanás. Ele retirou o quê? Poderes. Porque Satanás tinha vontade de ajudar os profetas de quem? De Baal. E Deus lhe disse que agora para. Aquele mano Satanás
o vosso mano. E vocês muito gostam. Não tem poder mesmo nenhum. Sabem? Não tem quê? Nenhum. Porque quando o mais velho, o pai grande, lhe diz que para, ele faz quê? Para. Não tem como. Deus lhe bloqueou. Para. Parou. Vontade de ajudar os seus? Tinha. Mas como? O velho falou. Eu gosto desse velho. É por isso que eu não tenho medo de ninguém. Eu só quero estar com o mais velho. Porque estar com o mais velho, você tem toda aqui. Ele manda parar. Quando para. E para. Não tem bruxa, não tem feiticeiro. Não tem... Se disser que para. E se te aconteceu, é porque o mais velho achou que pode quê? Pode ser. Pode fazer. Vamos só nos colocar no lado quê? Certo, no lado do mais velho. Para. Diz que o fogo que veio dele queimou a carne, queimou a lenha, queimou as pedras, lambeu o quê? A água e queimou o pó. O pó queima como? Eu nunca vi cinza arder. Mas nesse dia fez o quê? Ardeu. Afinal, a cinza aqui também arde. O povo, quando viu isso, diz que todos disseram que afinal o quê? Sabe que o povo já mudou de quê? De posição. Afinal. Essa lição nos traz umas liçõezinhas que eu queria explorar. Primeiro, já houve um altar em Israel. Quem veio destruí-lo veio do estrangeiro. Então tenham muito cuidado para que os estranhos não venham destruir o altar que vocês têm nas vossas casas. Os estrangeiros na vossa casa. Podem ser mesmo os vossos pais, os vossos irmãos. Porque quando você casa, você fundou a tua república. Todos os outros que vierem, que não são teus filhos, são quê? São estrangeiros. Não permitam que os estrangeiros venham corromper a vossa quê? A vossa casa. Dizendo que não, esse é o nosso costume de família. Não aceita. Eles é que ela, a Jezabel, é que destruiu o altar. 2. Afinal, na vida, há vários altares. Há altares verdadeiros e há altares quê? Falsos. Os altares falsos não ardem. Podem gritar desde de manhã até a noite. Não vão quê? Não vão arder. Esqueçam. Só há um que vai arder. O altar que? Verdadeiro. Terceiro. Na hora da reconstrução do altar do Senhor, não foi Deus quem desceu para reconstruir. Quem é que reconstruiu? Elias. Significa que nós, os donos da casa, os donos da família, é que temos que reconstruir o nosso quê? O nosso altar. Mas tendo como o nível quem? Jesus. Para o altar está aqui. Direito. O nível é quem? É Jesus. Eu fui a uma casa de um adventista.
de uma adventista, há uns anos atrás. Ela enfeitou a mesa, não, tinha mesa na sala e meteu um grande quê? Um jarro, é jarro, chama-se jarro, né? Aqueles enfeites que as senhoras põem nas mesas, às vezes põem flores, põem não sei o quê, é jarro, né? Exato. Meteu. À distância, aquilo estava muito bonito, tinha um branco lá dentro, tinha um assim, um creme e tinha um escuro. Mas aquilo muito bem decorado. Me aproximei, mas isso, o que deve ser isso? Me aproximei. Quando cheguei lá perto, encontrei que era sal, alho e carvão. Mas muito bem decorado. Eu disse, olha, o teu efeito aqui é mesmo original. Eu disse que sim. É mesmo original. Sim, pastor, é mesmo original. E ela disse, coitada. Pastor, isso assim é para me proteger contra o mal olhado. Alho, sal. Vocês andam a brincar com Satanás. E vocês acham que Satanás tem medo disso? Do alho, do sal. Há quem não tem isso, tem outra coisa. Quando construiu a casa, lá nos cantos nos cantos lá do alicerce, foi lá enfiar umas coisas, diz que é para quê? Para proteger a casa. Uns pauzinhos. Pensando que Satanás tem Eu gosto de Satanás. Quando vocês acham... A irmã White diz que Satanás, quando vocês falam muito dele, ele fica contente. Ele fica contente, porque diz que esses afinal não me conhecem. Diz que quando vocês lhe pintam assim com chifres, com uma cauda de rabo vermelho, diz que ele fica feliz. Pensa que lhe ofendes, ele fica feliz que esse não me conhece. Satanás é anjo de luz. A mais perfeita criatura de quem? De Deus. E irmãos, é o seguinte, não sei o que vocês têm na vossa casa. Não sei. Mas o Espírito da profecia me diz que tem ambientes na terra e tem locais na terra, espero que me estejam a ouvir com os 2 ouvidos e a me entender. Há ambientes na terra e há locais na terra que pela sua condição não permitem a presença divina. Há locais que talvez nós frequentamos ou desejamos frequentar, que quando tu lá fores, vais sozinho, os anjos não vão. Porque o ambiente lá não é contra a natureza deles. O pastor Ernesto Ferreira é o nosso pastor adventista. Ele contou-me uma experiência dele em Portugal, quando um dia foi adorar na igreja satânica, mas era pastor. Não foi adorar, diz que criou-me a curiosidade de ir ver, afinal, lá acontece mesmo o quê? Vocês às vezes são muito curiosos, saber. Tem coisas que você vendo vão te marcar o resto da vida. É melhor morrer ignorante, inocente, do que conhecer certas coisas.
Pastor Ernesto Ferreira diz que entrou. Diz que o ambiente dentro da igreja, do templo, era assim, de vermelho e de preto. E apareceu lá à frente um senhor que diz que é o sumo sacerdote de Satanás, com umas vestes. O pastor diz que ele entrou na igreja, nesse templo, com uma Bíblia daquelas pequeninas do Novo Testamento, meteu aonde? No bolso. E sentou. Diz que aquilo começou, a sessão começou e tal. Lá o sumo sacerdote começou a movimentar o ambiente. Diz que de repente sentiram ele sentiu um movimento lá fora, parecia ventania ou quê, lá fora. E diz que quando esse barulho aconteceu, diz que então o ambiente aqui dentro fez o quê? Aumentou. Diz que a um dado momento, o sumo sacerdote diz a seguinte: olha, o nosso chefe está lá fora, não consegue entrar, que aqui dentro tem uma coisa que com ele não... Então, pedimos a quem está aqui, que tem a tal quê? A tal coisa, faça-nos o favor que não nos estrague a festa, arrume só as suas coisas e quê? E saia. Diz que eu dei conta aqui, sou eu e porque trouxe quê? A Bíblia. Diz que agora fiquei assim. Sair, vão dizer que esta. Podem me bater, podem me... Ficar, também quê? Também não dá. Diz que no tal momento, fiz assim uma oração rápida. Diz que, oh Deus, desculpa. Desculpa porque não me mandaste. Não me mandaste vir aqui. Isso a minha, não sei se é estupidez ou curiosidade, é que me fez quê? Vir aqui. Me ajuda só a sair daqui e nada me acontece. Nunca mais vou. Assim que disse amém, diz que levantei, saí, ainda olhei atrás se alguém está me seguindo. Ninguém vinha. Diz que assim mesmo que eu me pus, talvez a uns 5 metros do local, lá dentro, a festa aqui começou. Uma bibliazinha, de novo o quê? Para quem? Ele para quem? Porque Deus fortifica a sua palavra. Aonde está a sua palavra, está quem? Está Deus. Não se preocupe a ter alho, cebola. Compra aqui. Põe a Bíblia. Esta coisa de estarmos a cochear entre dois caminhos é o que causa quando o gato mia lá em cima. Você aqui dentro começa logo a dizer: eu não sou daqui, eu só vim aqui para coisa, isso, eu não sou vossa família. Não, irmão, não, o gato nunca foi tua família. Porque gato é quê? Gato é gato. Desde quando que o gato é tua família? Se de dia você não foge o gato, à noite é que o gato mete medo. Por que a gente tem medo? Porque cocheamos em dois pensamentos. E mais, por quê? Porque destruímos ou deixamos que alguém destruísse o altar de quem? Do Senhor. Nesta noite, eu disse que os altares são muitos. Os altares que não são de Deus são de várias
de várias espécies. E cada um conhece o altar que está na casa dele, que não é altar de quem? De Deus. Então, quando lá chegares, porque você mesmo que construiu, certo? Faça aqui. Destrua o altar de quem? E põe aqui. Você. A mim, o que às vezes me cria assim, algum espanto, é que a pessoa, quando foi buscar o que foi buscar, não avisou ninguém. Quando aquilo começa a lhe complicar, vai chamar o pastor. Agora, ele próprio, quando foi buscar, não comunicou, não é? Agora que está lhe quê? A lhe complicar, agora já, ele sozinho já não quer. Já não consegue. Tem que pedir o quê? Vai levar da forma que trouxeste. É da forma que quer. Leva! 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 Sabe por que leva? Leva! Leva! Leva a quem? Você próprio leva a quem? Leva Jesus. São João 14, verso o quê? Eu sou. Ninguém leva ele, o pastor, mesmo que for o pastor receber. Também o pastor não leva a Deus. Leva a quem? A Jesus, porque é o único que chega aonde? De momento é o único que chega do céu. De momento, é só o único. Eu aqui, estamos na mesma trincheira. Aprendamos a levar os nossos assuntos a quem? A Deus. Levem a Deus, levem os assuntos a Deus, porque não vale a pena só trazer ao pastor nem a ninguém, porque quando você diz o teu segredo ao pastor, não se sabe se o pastor tem mulher. Às vezes o pastor tem mulher, o pastor pode descair, diz a mulher às vezes é radioambo. Depois, a mulher depois encontra a outra vizinha, diz que olha, a irmã fulana chegou hoje na nossa casa e disse isso. A notícia fez quê? Foi. Não leva o pastor. O pastor também tem os dele, para quê? Para levar também dele. Você sozinho leve a quem? Leve a Deus. E Deus não é preciso que você, quando você... Aliás, Jesus já disse que antes de você pedir, eu já sei o que você quer. Você quer? Sim. Então, se ele já sabe que quer, você só diz que, Jesus, visto que já sabes mesmo, não vou te mentir, aquilo mesmo que você já sabe, é o que eu quero agora aqui. Há um escrito do Espírito da Profecia que é interessante, diz que quando você ora e não dizes o que está acontecendo na verdade contigo, estás na oração e estás a pecar, porque o céu vai entender que você está a querer enganar a Deus. Outra maca mais. Quer dizer, você foi lá para despejar o quê? Os assuntos para pedir perdão, afinal na tal oração você ainda está aqui. Estás a pecar mais, porque estás a mentir. Porque Deus sabe que se o problema é o marido que não compra fubá, diz-me assim, Deus, o marido não compra fubá, muda-lhe o coração. Não diz assim, tendo em conta as circunstâncias do país e a vida que levamos e as crises que o país tem. Irmão, fala o que você quer. Fala. Deus já sabe. Eu vou concluir. Aqui no nosso país, houve um sítio que no tempo da guerra,
o sítio ficou bloqueado. E quando o sítio fica bloqueado, a fome faz quê? Impera. Havia lá um pastor. Neste dia, o pastor de manhã acordou, fizeram a lição. A esposa foi para a despensa e a despensa estava mesmo vazia. Essa história também me foi contada por um colega, que ele que passou nesta situação. Diz que eu, como o colega sabe, os homens são assim. Quando em casa a coisa não está boa, não conseguimos ficar em casa, senão vão te pedir aquilo que você não vai conseguir dar. Então inventei uma saída, diz que vou visitar os membros. Saí. A mãe não consegue fugir. A mãe foi à cozinha, acendeu o lume, pôs uma panela, mete água e deixa. E o sol foi subindo a água aqui, a ferver. O miúdo, um dos miúdos lá de casa, ia brincar, ia para a cozinha, destapar a panela a ver se tinha alguma coisa. Deu conta que a água está aqui, está a baixar. E a mãe não estava a meter nada. Então o miúdo vai ter com a mãe e diz assim: mãe, afinal aí, na panela, como é? A mãe deu conta que agora já não dá mais para quê? Para mentir. Diz que, filho, hoje em casa não há quê? Não há nada. A mãe, diz o colega, ainda achou que o miúdo agora vai começar a quê? A chorar. Para surpresa da mãe, a mãe diz assim, o miúdo diz assim: ó mãe, eu vou falar com o meu amigo. E a mãe pensou: amigo teu que resolve esse quê? Esse problema? Aqui. E o miúdo saiu. Diz que sai da cozinha, é daquelas casas que a cozinha é separada da casa. Sai da cozinha, vai em direção ao quê? À casa. A mãe vai atrás dele, para saber afinal quem é o tal quê? Amigo. Assim que a mãe entra, o miúdo entra para o quarto deles. E a mãe pensou: se calhar entrou para o quarto para ir pegar qualquer coisa. Assim que a mãe entra, assim que a mãe chega na sala, ele ouve o miúdo a dizer assim, lá no quarto: ó Jesus, você que quando estiveste aqui na terra, disseste que eras amigo das crianças. Aqui o teu amigo, agora cita o nome aqui. O nome dele tem quê? Tem fome. Quero comer. A mãe diz que, é quando digo, afinal o amigo é Jesus. E o rapaz sai do quarto e diz que: mãe, já falei com quem? Com meu amigo. O pastor diz que, colega, aquilo não passou 15 minutos. Aí no portão disse: com licença. Foram lá ver. Era um dos anciãos das filiais que veio. O pastor está... Não, o pastor saiu, foi visitar. Sim, trouxe os relatórios financeiros. Estão aqui. E os irmãos lá disseram que os da cidade estão o quê? Estão com fome. Mandaram qualquer coisa. Feijão, fuba, aquele lombi seco, foi pondo. E eu, quando também saí de lá, a minha mulher deu-me umas batatas doces que para o lanche não comi, também estão aqui. Agora, já havia coisa para pôr aonde? Na panela. E diz que houve uma sequência de chegada de quê? De oficiais. E cada um trazia.
Quem foi fazer a visitação, volta. Volta, porque disseram que os oficiais estão aonde? Estão em casa. Faz as contas, a dona já se agora o ânimo fez quê? Veio lá na cozinha, já coisa, é ferver, é temperar, a alegria fez quê? Porque, meus irmãos, é assim, amor, só amor com barriga cheia. Ninguém ama com quê? Com fome, não se engane. O termo meu amor, a barriga está aqui, está cheia. Com fome, só dá raiva. Bom, diz que cozinharam, ainda não toca. Não toca. Enquanto estiver a falar, não toca. Não toca hoje nem nunca. Atenção. Agora a comida está posta, a mesa está aqui. Está arrumada, os oficiais sentaram. O pai agora faz as honras de quê? De casa e dá as boas-vindas aos oficiais. E assim que ele se levanta para orar, o miúdo diz assim: pai, quem ora sou eu. E o pai viu lógica na coisa, diz que ora. Ele agora diz assim: ó Jesus, assim mesmo, muito obrigado, o teu amigo já está contente. Chega! Não é preciso orar 20 horas aqui. Chega! Curto, objetivo e com quê? Com sinceridade. Ide em casa. Desmontem os altares de Baal. Só depois disso é que vão montar o altar de quem? De Deus, porque Deus não aceita que o altar dele esteja perto do altar de Baal. Ide em casa. Cada um sabe o que tem lá. Desmontem. Falem com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos levantar, vamos orar. Querido Deus, o teu povo hoje, nós todos, somos um pouco ao feitio do povo de Israel do tempo de Acabe e de Jezabel. Estamos confusos, porque o mundo nos apresenta muitas coisas e muitos de nós estamos perdidos. Os altares teus, muitos estão destruídos. E em lugar, talvez nós próprios ou pessoas terceiras erigiram altares a Baal nos nossos lares e nas nossas vidas. E às vezes sentimos já a consequência disso tudo. Coisas que não andam bem, dificuldades na vida, e nós normalmente tentamos culpar os outros, mas na verdade os verdadeiros culpados somos nós, porque a partir do momento em que nós deixamos de cumprir os teus mandamentos, também perdemos e como condição a punição sempre que nós transgredimos a tua lei. A isso te pedimos um perdão nesta noite, em nome de todos.
ao irmos para os nossos lares, devemos remover o que é ilícito que lá está. E façamos já plano de construir coisa nova. Porque ainda o Senhor tem muito projeto conosco. Projeto final de nos levar um dia na Canaã celestial. Cuida-nos no teu poder. Ao sairmos daqui para os nossos lares, as estradas têm o que têm. Mas os anjos que nos acompanharam aqui, que passem já em frente para remover tudo que estiver lá. E os mesmos anjos, conforme a tua palavra, se acampem ao redor das nossas casas, para nos livrarem do mal. Nós te pedimos, oramos em nome de Jesus, porque Ele próprio nos garantiu que ninguém chega ao Pai senão por mim. Amém. Boa noite.